Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os ductos salivares, né? O que que eles são, para que que eles servem, qual que é as doenças que podem ocorrer nesses ductos, os tratamentos, qual médico procurar, né? Quando tá. Possivelmente você que está assistindo meu vídeo recebeu lá o laudo de exame com algum tipo de alteração no ducto salivar e veio cair aqui no meu vídeo. Então, prazer, meu nome é Vanessa Vince. Aqui o ponto central do meu canal é tumor na parótida, mas aqui eu tenho o universo das glândulas salivares, disfunção de saliva, paralisia facial, tratamento, enfim, tudo que envolve aí a dor na parótida, direta e indiretamente eu tenho por aqui, uma vez que eu, Vanessa, passei aí por um diagnóstico de tumor na parótida, né? Eu passei aí por um tumor na parótida, então aqui vocês vão ver vários vídeos que eu conto toda a minha história, como é que eu descobri, né, como é que eu lido com as minhas sequelinhas hoje em dia, né, e vidinhos assim também, que nem esse, que eu explico muitas coisas, eu trago muita informação, porque eu precisei aprender lá atrás para lidar com as minhas questões, né? E eu, graças a Deus, tenho sempre a oportunidade de estar sempre aprendendo, porque aqui eu faço várias lives, várias entrevistas com vários médicos, vários profissionais de saúde que eles trazem esse conteúdo médico aqui para o meu canal. Então, você está caçando informação disso, acho que você percebeu, é difícil, né, gente? Eita, conteúdo específico, difícil de achar, pouca coisa que se acha, é tudo confusa, né? Então, aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, seu comentário, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom e aí ele recomenda, espalha esse vídeo para mais e mais pessoas e eu, consequentemente, consigo ajudar mais gente, certo, pessoal? Então, por favorzinho, me ajude aí nesse trabalho para que outras pessoas também conheçam e também usufruam das informações que é tão difícil de achar, certo? E aí, dona Amanda, o que você vai falar sobre os ductos salivares? Eu falei que possivelmente você é uma pessoa que está com o laudo, recebeu o laudo e está lá escrito ducto salivar, porque na grande maioria das vezes é isso que acontece mesmo, né? A pessoa me aborda e fala, Vanessa, o que é ducto salivar, né? Eu vi que tem alguma coisa a ver com a glândula salivar, eu gostaria de saber mais um pouco sobre, né? Enfim. Pessoal, nós temos três principais pares de glândula salivar, né? Todo ser humaninho tem, que são as parótidas, nós temos uma de cada lado, tá? Elas são bilaterais, todas as glândulas, né? Então nós temos uma parótida desse lado e outra parótida desse. Nós temos as submandibulares, né? Uma de cada lado, e nós temos as sublinguais. Essas glândulas são as três principais, né? São os três principais pares de glândula salivar. Mas nós temos outras glândulas salivares menores espalhadas aqui pela boca, né? Quando a gente passa a língua aqui, ó, no lábio, não tem um monte de bolinha? Tudo isso é glândula salivar, gente. Pois é, né? E nós temos até uma recente, né? Até vou citar ela porque é uma descoberta recente da medicina, acho que foi 2020 ou 21, não me recordo, é recente, né? Os cientistas descobriram, né, que a gente tem uma nova glândula salivar, que é a glândula tubária, né? A glândula tubária, ela fica aqui na altura do nariz, só que lá internamente, né? Não se tem muito sobre ela porque foi uma descoberta recente. Não se sabia que existia essa glândula, né? Mas eu acho sempre legal de falar, de informar vocês aqui, né? Para que vocês fiquem sabendo que a gente também tem essa glândula salivar, certo? E o que todas essas glândulas salivares fazem, gente? Pessoal, glândula salivar é o quê? Ela produz e armazena a nossa querida saliva. A saliva, ela é importante para N fatores, para a gente comer, para a gente falar, para lubrificar a boca, para evitar problemas bucais, né? Inclusive aqui no meu canal eu falo muito de saliva, né? Eu tenho não só um vídeo, mas eu tenho uma playlist só de saliva, que eu tenho vários vídeos de saliva, vários vídeos explicando alterações salivares. Dentro dessa playlist também eu trago vários profissionais falando sobre alterações salivares, né? A pouca saliva, ou a muita saliva, ou alteração de saliva por algum gosto de salgado, doce na boca, enfim, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre saliva, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam essa playlist, que tá bem legal e bem completa, tá? Então, as nossas queridas glândulas salivares, elas produzem e armazenam a nossa saliva para excretar a saliva para a boquinha, para a gente comer, para a gente falar, né? Para lubrificar a boquinha, enfim. Como que elas fazem isso? Quando a gente está com vontade de comer, por exemplo, vou dar o da comidinha que todo mundo, né? Enfim, tô com fome. Aí não tem quando vocês olham assim um prato gostoso, falam, nossa, estou salivando.
o nosso cérebro, ele dá o estímulo para a glândula salivar para poder produzir a saliva e excretar para a boca. Então, aqui a glândula vai lá, produz a salivinha e aí existe um caninho dentro dela que passa pela boca e sai aqui na bochechinha que joga a saliva para a boca, tá? A da parótida é assim, ó. Tem um furinho aqui, ó. Passa a língua na bochecha aqui, ó. Tem um furinho, né? Um de cada lado aqui, ó. Esse furinho, ele é o ducto salivar, ou seja, o ducto salivar é o caninho que sai da glândula salivar até a boca aí para jogar a saliva para a boca, tá? Então, o caninho chama-se ducto salivar. Este é a função dele. A função dele é levar a saliva da glândula para a nossa querida boquinha. Os ductos salivares da submandibular é embaixo da língua. Quando você levanta a língua assim, tem 2 furinhos ali. E os da sublinguais também, né? Mas eles são mais juntinhos, assim, mais perto do freio lingual aqui, né? Aí tem 2 buraquinhos de cada lado, né? É bem pequenininho. A olho não, assim, é difícil realmente ver, mas dá pra ver. Mas é bem pequenininho. Então eles são os ductos salivares. Eles são os caninhos aí que leva a saliva da glândula para a boca, certo? O que pode acontecer nos ductos salivares, né? Pessoal, aqui no meu canal vem muita gente com alteração de saliva, muita gente que inflama a glândula, muita galera que vem com aquele efeito bexiguinha, né, que eu falo. O que é efeito bexiguinha? A pessoa vai se alimentar, a glândula incha, né, fica uns dias inchada e depois vai desinchando. Normalmente ou sozinha, ou às vezes a pessoa passa no médico e toma algum tipo de medicação, enfim, né. Esse efeito bexiguinha, ele é muito característico de inflamações, né, nas glândulas salivares. E, gente, glândula salivar pode inflamar por N fatores, né? Essas inflamações nas glândulas salivares, elas têm um nome que chama-se cialoadenite. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui só explicando o que é a cialoadenite. Se você quiser saber mais sobre, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo. Aliás, esse vídeo de cialoadenite, de todas as doenças que podem ocorrer nas glândulas salivares, não só na parótida, mas nas outras também, eu tenho uma playlist chamada Doenças na Parótida. Dentro dessa playlist tenho muitos vídeos explicando várias doenças que podem ocorrer nas glândulas, que tem esse efeito bexiguinha, né? E outros efeitos também, outros tipos de sintomas. E dentro dessa playlist eu tenho várias lives com várias entrevistas, vários médicos, né, falando só sobre doenças na parótida. Então, não só na parótida, mas nas outras glândulas salivares também, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá? Enfim, então, essas inflamações que podem ocorrer no ducto salivar, ele pode também inflamar por diversos motivos, né? Quais que são os motivos que ele pode inflamar? Gente, o fluxo salivar pode estar alterado porque pode ter lá uma inflamação, né? E essa inflamação pode vir por N fatores. Então, a primeira coisa que pode alterar aí o ducto salivar é a inflamação. Então, é importante vocês fazerem aí, irem ao médico, né? Para ele poder examinar vocês, fazer o exame lá de rotina, ou então até alguns exames mais específicos e também, né, exames complementares de imagem, enfim, para que vocês consigam ter aí, saber o porquê que esse ducto salivar está inflamado. Normalmente a glândula inflama, tá, gente? O ducto salivar é difícil inflamar? É difícil, mas ele pode inflamar? Ele pode. Normalmente quando ele inflama é quando tem algum tipo de alteração ali nele, tá? Então, normalmente se inflama mais a glândula salivar do que o ducto, tá? Mas pode acontecer? Pode. E por que ele pode inflamar? Existe um negocinho chamado estenose. Que é isso? Ai, Vanessa, não começa a complicar a história, calma. Estenose, pessoal, é um termo que é utilizado quando, por exemplo, o caninho ele tem uma espessura, tá? O caninho salivar ele tem uma espessura. Por algum motivo, né? Seja por uma doença inflamatória, seja por uma pedrinha que eu já explico, seja por um cisto que eu também já explico. Por algum motivo, esse caninho ele tem um estreitamento, ou seja, ele dessa largura ele diminui de tamanho. Esse estreitamento do caninho salivar ele chama-se estenose, tá? E essa estenose ela pode aí, como ela
ela diminui o caninho salivar, então o fluxo salivar ele sai de uma forma mais devagar e causando essa vagarosidade aí por conta desse estreitamento. Você pode ter uma série de sintomas, inclusive aquele efeito bexiguinha, ou seja, inflamar a glândula, ou seja, inchar a glândula salivar, né? Então a glândula salivar ela pode inchar porque tem uma alteração ali no ducto salivar, tá? E que pode ser esse estreitamento. Então, estreitou o fluxo salivar, o caninho, né, o ducto salivar, tem lá a estenose, né, que é o estreitamento, diminuiu de tamanho, a saliva tem uma dificuldade de chegar até a boca, então aí começa a ter esses sintomas, às vezes a pessoa tem dificuldade na mastigação, né, algumas vezes um desconforto local, uma dor, enfim. Então depende, esses sintomas, gente, depende muito de cada pessoa, tá? Porque cada pessoa é um organismo. Mas normalmente quando se tem aí uma estenose no ducto salivar, ou seja, um estreitamento no ducto salivar, normalmente a pessoa tem aí esses desconfortos de inchar a glândula, né? De ter um pouquinho de dor de mastigação, às vezes dor em engolir, né? Então por isso que é importante ir ao médico aí para ele poder fazer a avaliação para ver o que tem, né? Se tem alguma coisa na sua glândula ou no ducto, dentro dela, né? Enfim, então precisa ir ao médico, certo? Vanessa, você falou de pedrinha, né? Esses ductos, pessoal, às vezes, no ducto salivar, essa é a doença mais frequente do ducto salivar, tá? Que pode estar ali ocorrendo no ducto salivar, que são as pedrinhas. Menina, existe pedrinha na glândula salivar? Existe. Não tem pedrinha no rim? Pedrinha na vesícula? Tem pedrinha, os cálculos, né? Que é o nome científico das pedrinhas, né? Os cálculos. As pedrinhas podem ocorrer também nas glândulas salivares, né? O nome da doença das pedrinhas, dos cálculos nas glândulas salivares, chama-se cialolitíase. Eu também tenho um vídeo só falando sobre isso, tá? Se você quiser saber mais sobre as pedrinhas, os cálculos aí das glândulas salivares, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam esse também, tá? Então, tá ali, né, o fluxo salivar nos ductos estão passando bonitinho. De repente, vem uma danada, né, de uma pedrinha e entope ali, fica ali no ducto salivar. Essa pedrinha, ela fica impedindo a passagem da dona saliva. Ela impedindo a passagem da dona saliva vai fazer o quê? Vai inchar a glândula, né? Vai inflamar a glândula. Então ela impede essa passagem da saliva e aí pode causar uma série de também alterações, desconfortos, sintomas, né? Diminuição da saliva, enfim. Então existe essa pedrinha que pode ocorrer no ducto salivar, entupindo a passagem da saliva, né? E aí precisa ir ao médico para poder. Algumas vezes a pedrinha sai por conta própria, mas algumas vezes a pedrinha precisa de uma ajudinha aí, né? Então você precisa ir no médico para que ele consiga aí fazer o tratamento mais adequado para suas pedrinhas, tá, gente? Então existe sim pedrinha na glândula salivar. Existe até um tratamento que também serve tanto para estenose quanto para as pedrinhas, né? Hoje em dia, que ele é até moderno, né? Que é um tratamento que chama-se cialoendoscopia, né? Que é isso, Vanessa? É como se fosse uma endoscopia na glândula salivar, ou seja, entra um caninho, né? Dentro do ducto, dentro do caninho, né? Que é o ducto salivar, entra lá um caninho para desentupir, né? Esse fluxo salivar, desentupir esse ducto salivar para a pedrinha sair, para poder a saliva continuar indo para a boca normalmente, tá? Então existe esse tipo de procedimento, ele é um procedimento meio que novo, né? Novo assim, ele tem alguns anos, mas ele é para a medicina ele é até relativamente novo, mas ele é minimamente invasivo, né? Ele é porque normalmente tratamento de pedrinha na glândula salivar ou até mesmo a estenose, né? Dependendo do que for, precisa ser cirúrgico, né? Alguns casos, tá? Outros casos pode ser medicamentoso. Então, por isso que é importante você ir o quê? Ao médico, tá? Para ele poder fazer a avaliação. Então, alguns casos pode ser medicamentoso e outros casos, na grande maioria das vezes, dependendo do que for, é a cirurgia, né? A grande maioria das vezes, as pedrinhas, no caso, elas saem por conta própria, né? Às vezes. Mas, algumas vezes, elas precisam de uma ajudinha, né?
e aí é feito um procedimento cirúrgico. Este procedimento de cialoendoscopia, ele é um procedimento menos invasivo do que uma cirurgia. Ele é uma mini cirurgia, né? Mas ele é menos invasivo, né? Então converse com o seu médico sobre aí para ver o melhor tratamento para você, tá? Então uma outra doença que pode ocorrer no ducto salivar, que é mais frequente, é a pedrinha, né? Pode ter uma pedrinha ali entupindo o ducto salivar e aí impede a passagem da dona querida saliva. Impedindo a passagem da dona querida saliva, aí pode causar inflamação, né? Pode causar esse inchaço, dor na mastigação, enfim, pode causar uma série de sintomas, certo? Outra doença também que pode ocorrer ali no ducto salivar é o cisto. Vanessa, o que é cisto? Eu tenho até um vídeo recente no canal que está escrito lá, cisto na parótida. Ali eu explico o que é cisto, qual que é o tratamento, enfim. Então, se você tiver algum tipo de cisto na glândula salivar, né, se você quiser saber um pouquinho mais, eu sugiro que depois desse vídeo você assista ele também. Ele tá nessa mesma playlist, gente, de todas essas doenças que eu tô falando. Eu tenho um vídeo para cada tipo de doença e tá nessa playlist chamado Doenças na Parótida. Tá escrito na parótida, gente, mas assim, pode ser em qualquer glândula salivar, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam esses, tá? O cisto, gente, normalmente, na grande maioria das vezes, quando ele ocorre na glândula salivar, ele ocorre dentro da glândula. É difícil um cisto ocorrer dentro do ducto salivar, dentro do caninho ali. É difícil ter um cisto, mas pode acontecer? Pode, tá? Inclusive, eu tenho uma live que eu fiz com a Má aqui no canal. Eu tenho um projeto aqui no meu canal, né, gente, que eu chamo vocês para contar o diagnóstico de vocês aí com as alterações das glândulas salivares, né? E ela teve um cisto no ducto salivar, né? Então é bem específico. Se você quiser saber mais um pouco sobre a história dela, aqui no meu canal tem uma playlist que eu tenho aí, vocês contando a história de vocês com o diagnóstico, né? Aliás, se você quiser participar, me chama aqui nos comentários, ou então me chama lá no Instagram, né? Todos os meus vídeos eu tenho na descrição de todos eles, tem todas as minhas redes sociais que vocês podem me chamar lá. Eu demoro um cadinho, que é muita gente, mas eu sempre respondo. Se você quiser participar, eu vou adorar, amar, contar a sua história, enfim. Então me chama lá para que a gente consiga alinhar um dia, certo? Então ela conta, né, essa história. E sim, gente, o que é um cisto? Um cisto normalmente é um nódulo, né? É uma bolinha cheia de líquido. Isso é um cisto, tá? Normalmente vai estar lá no exame de imagem, sempre vai estar lá cisto dentro da glândula salivar, né? Então o cisto, a nomenclatura para qualquer tipo de bolinha, carocinho, eles colocam nódulo. Então, é isso que eu falo, nem todo nódulo, nem todo carocinho, bolinha é um tumor, tá? Carocinhos e bolinhas pode ser outras coisas, sem ser tumores, certo? Então, no caso do cisto, ele é uma bolinha, que não é tumor, mas ele é uma bolinha cheia de líquido, né? E ali ele pode também nascer e crescer ali no ducto salivar, causando também o impedimento da dona saliva. Certo, gente? Então ele pode ali nascer. É difícil ter cisto no ducto salivar, mas pode acontecer. A Má tá ali para provar que pode, né? Então sim, pode acontecer. Então o cisto ele pode nascer e crescer ali naquele caninho do fluxo salivar, do ducto salivar, né? E ali ele pode impedir a passagem da saliva. Impedindo a passagem da dona saliva, pode também ter uma série de desconfortos, né? Pode ter um inchaço, pode ter dor na mastigação, desconforto ao engolir, enfim, a região ficar, né, esquisita. Então, tudo que tá ali naquele ducto salivar, gente, tudo que impede ali, né, a passagem da saliva precisa aí ser retirado, investigado, tratado, né? No caso do cisto, gente, na grande maioria das vezes é o tratamento a cirurgia, né? Porque ele tá ali, né, impedindo a passagem da saliva, então ele precisa sair dali. Então a remoção dele, na grande maioria das vezes, né, é a cirurgia, tá? Então precisa aí ir ao médico para ele investigar e ver qual que é o melhor tratamento para você, tá, gente? Essas doenças do ducto salivar são as mais frequentes, né? Ou seja, a estenose. A estenose é o quê? É o estreitamento do caninho, né, do ducto salivar, ou seja, o caninho
que conduz aí a saliva para a boca, que é o ducto salivar, ele pode ter um estreitamento, né? E esse estreitamento chama-se estenose, né? Na grande maioria das vezes pode ser tratado com cirurgia, mas pode ser tratado de outras formas, então por isso que precisa ir ao médico, né? A outra doença que pode aí ocorrer no ducto salivar, que é mais frequente ainda, que é a pedrinha, né? Os cálculos, as cialolitises da vida, né? Pode ter uma pedrinha ali literalmente no meio do caminho, tá impedindo a passagem do fluxo salivar, precisa também ser retirada, às vezes ela sai sozinha, às vezes precisa ir no médico, né, dar uma forcinha, né, que é um tratamento cirúrgico também, ou tem esse tratamento novinho que eu falei para vocês, a cialendoscopia, ou então os cistos, né, que pode ocorrer aí também, e o tratamento é a cirurgia, que é uma bolinha de líquido que fica ali impedindo a passagem da saliva, ele precisa sair a saliva, tá ali no ducto salivar, não consegue, precisa ser tratado. E também as inflamações, né? Inflamação, gente, do ducto salivar pode ser por N fatores, aí precisa investigar um pouquinho mais. Quem que trata disso, né, Vanessa? Qual que é o médico que eu tenho que ir para poder ver essas alterações no ducto salivar? Pessoal, em questão de bolinha, carocinho, enfim, qualquer protuberância, até estenose, né, que é alguma alteração da estrutura do ducto salivar, né, seja estrutural, seja de bolinha e carocinho, é o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Ele é o médico correto para tratar qualquer tipo de carocinho, bolinha, diâmetro, na espessura do ducto salivar, então ele é o médico correto para você ir aí para ver, investigar melhor, certo? E no caso das inflamações, pessoal, existem outros tipos de médico, né, que pode aí também te acompanhar nas inflamações das glândulas salivares. Mas uma dica que eu dou para vocês é irem realmente também, você mesmo que você tenha inflamação na glândula salivar, é ir no cirurgião de cabeça e pescoço, porque ele é o médico que, como ele está muito habituado de ver glândula salivar, né? Inclusive, eles estão também habituados a ver inflamações. Apesar de não ser o principal, eles não serem o principal médico, o foco aí para tratar a inflamação de glândula salivar, como eles já estão mais adaptados, adequados, eles conhecem muito de glândulas salivares, né? Eu sugiro para vocês que vocês vão até o médico cirurgião de cabeça e pescoço até para avaliar, até mesmo para ele também indicar um médico especialista para vocês, mais específicos, tá? Então, qualquer alteração na glândula salivar, carocinho, bolinha, estenose, enfim, qualquer alteração, vá ao médico cirurgião de cabeça e pescoço. Ele é o médico que trata essas alterações nos ductos salivares, certo, pessoal? Então, eu acho importante aí qualquer tipo, se você abrir o seu exame lá mas qual exame que eu faço, né? Normalmente, gente, os médicos de cabeça e pescoço, eles têm lá a avaliação deles, tá? Então, quando vocês vão ao consultório deles, eles próprios já fazem avaliação. Na grande maioria das vezes, eles já acabam tendo aí uma indicação clínica, né? Eles fazem lá a avaliação, acabam tendo, mas eles sempre complementam com exames. Então, eles sempre acabam pedindo um exame de imagem, né? Um ultrassom, uma tomografia, enfim, algum outro exame complementar para que vocês consigam aí fechar um diagnóstico. E na grande maioria das vezes, lá no exame de imagem já acaba detectando alguma coisa se tiver algum tipo de problema no ducto salivar, tá? Seja pedrinha, seja inflamação, seja estenose no ducto, tá? Então, normalmente, em exame de imagem já se fecha ali um diagnóstico, tá? Mediante também o exame clínico do profissional, certo? Então, é importante aí que vocês vão ao cirurgião de cabeça e pescoço para fazer essa avaliação, certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida aqui sobre o que é o ducto salivar, doença, existem outras doenças que também podem ocorrer lá no ducto salivar. As mais frequentes, pessoal, são essas que eu falei, mas é lógico que tem outras que podem ocorrer que são muito mais difíceis, muito mais específicas, mas que pode acontecer. O importante é que qualquer alteração, inflamação na glândula, inchaço, desconforto, vocês vão ao médico cabeça e pescoço para ele poder fazer a avaliação. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, me fala aqui nos comentários para que eu consiga aí tentar direcionar vocês da melhor forma possível. Se você tem ou teve alguma coisa no ducto salivar, me coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.